E aí, tudo bem? Bora desvendar juntos uma daquelas questões de genética que sempre aparecem em provas. Hoje a gente vai desconstruir o cariótipo mais comum da síndrome de Down. E para fazer isso do jeito certo, vamos partir de uma questão real de concurso. É o jeito perfeito de testar o conhecimento e entender os detalhes que realmente fazem a diferença. Vamos lá. Então, tudo começa com este desafio aqui, a pergunta que vai ser o nosso guia nessa análise. E aqui está ela, uma questão da prova da Funiversa de 2011. Vamos ler com calma? O cariótipo mais frequentemente encontrado em recém-nascido com síndrome de Down é o... Aí temos as opções. Essa é uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Ela quer saber o que é mais comum, o que a gente mais vê na prática. E agora, a hora da verdade. Vamos descobrir qual é a alternativa correta e, o mais importante, entender o porquê de ela ser a certa. A resposta correta é a letra C, 47XY mais 21. Perfeito. Mas e aí, o que essa sequência de números e letras realmente quer dizer? Vamos decifrar isso agora, porque cada pedacinho aí tem um significado super importante. Pensa nessa anotação como se fosse o RG genético da pessoa. O 47 já acende um alerta. Opa, tem 47 cromossomos no total, um a mais que o padrão de 46. XY, a gente já sabe, indica o sexo biológico masculino. E o mais 21 é o X da questão. Ele mostra que o cromossomo extra é, na verdade, uma terceira cópia do cromossomo 21. Simples assim. Mas para entender de verdade por que essa é a forma mais comum, a gente precisa dar um mergulho na ciência por trás da trissomia do 21. Olha só, existem basicamente 3 jeitos da síndrome de Down acontecer. A grande protagonista, responsável por uns 95% dos casos, é a trissomia simples. Ela acontece por um pequeno erro na hora da divisão das células, um processo chamado não disjunção. Já a translocação e o mosaicismo são bem mais raros. Fica claro quem domina as estatísticas, né? No fim das contas, a questão central é essa. Ter uma cópia extra do cromossomo 21 significa ter uma superdosagem dos genes que ele carrega. É essa expressão genética a mais que acaba interferindo no desenvolvimento e leva às características que a gente associa à síndrome. Certo. Agora vamos ampliar um pouco a nossa visão, sair da genética pura e entender o panorama clínico geral da síndrome. E se ainda restava alguma dúvida, esse gráfico aqui mata a charada. Olha só o tamanho dessa fatia de 95% da trissomia simples. É por isso que, estatisticamente, quando uma prova pergunta sobre o mais frequente, a resposta nos leva direto para ela. Não tem como errar. E qual a frequência na população em geral? A síndrome de Down ocorre em mais ou menos 1 a cada 700 bebês nascidos vivos. Isso faz dela a trissomia mais comum entre nós, humanos. E sobre os fatores de risco? Para a trissomia simples, aquela dos 95% dos casos, o fator mais conhecido é a idade materna avançada, especialmente acima dos 35 anos. Já nos casos de translocação, o histórico familiar se torna mais importante, porque a condição pode ser herdada. Entender a resposta certa é o primeiro passo, mas o pulo do gato para dominar o assunto de verdade é saber explicar por que as outras estão erradas. É isso que separa quem sabe de quem chuta. Vamos analisar uma por uma. Primeira parada. Alternativa A, 47XX mais 21. Essa anotação descreve a síndrome de Down por trissomia simples, certinho, só que para uma pessoa do sexo feminino. E por que isso não é a resposta? A questão pede o cariótipo mais frequente, de forma geral. Como a síndrome afeta homens e mulheres com a mesma frequência, as bancas de concurso geralmente usam o cariótipo masculino, o XY, como um tipo de padrão para representar a condição. Então, embora a alternativa A não esteja errada biologicamente, a C é a resposta mais completa para essa pergunta. Agora vamos para B, 47XY mais 21/46Y. Essa barra no meio da anotação já é a dica de que estamos falando de uma coisa diferente. Isso aí descreve o mosaicismo. É quando a pessoa tem 2 linhagens de células diferentes. Uma com a trissomia e outra sem. Como a gente viu na tabela, o mosaicismo é bem raro, coisa de 1 a 2% dos casos. Portanto, mais frequente, com certeza não é. E para terminar, a alternativa D, com essa notação que parece até uma fórmula secreta. 46, éder, 14, 21, que é 10, mais 21. Isso aqui descreve o que a gente chama de translocação robertsoniana. É como se um pedaço do cromossomo 21 quebrasse e fosse colado no cromossomo 14. A pessoa continua com material genético extra do 21, mas o número total de cromossomos se mantém em 46.
É um mecanismo super interessante, mas só é responsável por 3 a 4% dos casos. De novo, longe de ser o mais comum. Certo. Passamos pela questão, pela resposta certa e pelas erradas. Agora é hora de amarrar tudo e consolidar o que a gente aprendeu nos pontos que realmente importam. O que a gente precisa levar daqui? Primeiro, síndrome de Down é, na sua essência, trissomia do 21. Segundo, e mais importante, a causa disparada mais comum, com 95%, é a trissomia simples. Translocações e mosaicismo são bem menos frequentes. E, por último, para a forma mais comum, a idade materna avançada é o principal fator de risco que a gente conhece. E para fechar com chave de ouro, aqui vai a dica de prova matadora. Se a pergunta falar sobre a causa mais comum ou mais frequente da síndrome de Down, sua mente tem que ir direto para a trissomia simples. Lembra do número mágico? 95%. Com isso, não só se acerta a questão, mas se demonstra um domínio total do conceito fundamental por trás da condição. Fechado?